Meus amigos, a situação acaba de complicar de vez para o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, na CPMI do 8 de janeiro. Finalmente temos um desdobramento prático, algo que poderá ser batom na cueca, que ele não vai poder negar, dizer que não sabia e coisa do tipo, né? Nós sabemos que o desgoverno tem maioria na CPMI, que a relatora, inclusive, a Elisiane Gama, é lá do estado do Flávio Dino, os dois são companheiros e tudo mais. Ela foi colocada lá para tentar blindar de alguma forma o Flávio Dino, mas talvez ela não tenha sucesso nessa empreitada aí não, viu, meus amigos? Porque o que está por vir realmente poderá colocar o Flávio Dino e o desgoverno Lula em maus lençóis, né? Compartilhe o vídeo e deixa o like desde já. Olha só, pela primeira vez, cerco começa a se fechar e CPMI deve quebrar o sigilo de Flávio Dino. Meus amigos, esse desdobramento realmente poderá acabar com o desgoverno Lula. Poderá levar o Flávio Dino, inclusive, à prisão, como disse o senador Marcos Duval. E eu confesso que desde o início eu venho duvidando dessa possibilidade. E quando nós tivemos a notícia de que a Elisiane Gama seria a relatora, eu duvidei ainda mais, né? Só que agora, realmente, eu vislumbro uma possibilidade disso acontecer, porque não vai depender da Elisiane Gama o sigilo do Dino ser quebrado ou não, né? Ela pode até tentar, de alguma maneira, articular para impedir, mas não vai depender dela e também não vai depender do presidente da CPMI. Isso se dará de outra maneira, não é? Então, veja só. Finalmente, a CPMI do 8 de janeiro vai para o campo de ação. O senador Exalci Lucas, do PSDB, hein? Quem diria? Requereu a quebra de sigilo telefônico e telemático do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Bom, o pedido do senador tucano é amplo e abrange todas as chamadas telefônicas, trocas de e-mails e mensagens instantâneas e todas as atividades de Dino de acordo com a base de dados do Google, Facebook, WhatsApp e Apple entre 1º de novembro de 2022 e 30 de abril de 2023, incluindo o registro de duração das ligações, né? Então, realmente, meus amigos, não tem para onde correr. Se o Dino está envolvido em qualquer coisa, né? Isso vai ser descoberto se realmente o sigilo dele for quebrado, né? E a CPMI tem poderes para isso. Imagina só, ele já deu algumas declarações lá. Se ele deu o seu depoimento, se ele falou uma coisa e durante a quebra de sigilo foi descoberto outra, bom, ele vai ser preso, né? O senador Marcos Duval realmente tinha razão, estava certo e o Dino poderá ser preso, né? Agora eu não duvido mais que isso possa acontecer. O requerimento também abrange atividades como localizações geográficas do ministro, listagens de contatos, conteúdos multimídia enviados e recebidos, relação de locais salvos em GPS, histórico de pesquisas realizadas no Google e informações de pagamento, incluindo-se os dados dos cartões de crédito. Entretanto, para que isso aconteça, o pedido do senador Exalci Lucas precisa ser aprovado pela maioria dos 32 membros titulares da CPMI, né? O cerco começa a se fechar. É aquilo que eu falei, não vai depender do relator, no caso a Elisiane Gama, nem do presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, tá? Isso vai realmente um consenso ali da maioria. E aí é que tá a questão, meus amigos. Agora nós saberemos se essa CPMI vai acabar em pizza ou não, né? Porque o deputado André Fernandes já havia falado que, embora a senadora Elisiane Gama seria a relatora, haveria um relatório paralelo, né? Mas ele não teria, digamos, um efeito prático, o efeito seria outro. Mas, enfim, embora o deputado André Fernandes tenha dito isso, nós sabemos que a maioria é do desgoverno, tá? Algo que eu já critiquei abertamente aqui, como um instrumento da oposição, da minoria, que é a CPI, ou no caso a CPMI, pode estar infestada da base do governo. Cara, isso é inaceitável. Eles que se dizem democráticos, que respeitam a democracia e tudo mais, não estão nem aí para o instrumento da minoria que é a CPI, né? Mas tudo bem, essa é uma outra questão. Agora que a gente vai ver se realmente isso vai acabar em pizza. Por quê? Se o sigilo do Dino for quebrado, acabou. Certamente a gente vai descobrir muita coisa aí. Até o que não se imagina, a gente vai descobrir. Que tem a ver com o 8 de janeiro, né? Quem sabe os verdadeiros culpados pelos infiltrados que estavam lá. Não sei, né? Quem sabe, o tempo dirá. E também o Senado, né? Os membros ali permanentes, aliás, titulares da CPMI do 8 de janeiro. Agora, se esse requerimento não for aprovado, bom, aí vai ficar evidente, vai ficar claro
que realmente eles não estão nem aí e vão fazer dessa CPMI a mesma coisa que fizeram na CPI do Covid, né? CPI que, aliás, foi criada com o único intuito de desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, de inventar mentiras e narrativas sobre o governo e tudo mais, né? E que agora tende a fazer o mesmo se esse requerimento não for aprovado com a CPMI do 8 de janeiro. Vão fazer ali uma espécie de blindagem no Flávio Dino e de outros que serão convocados para lá, que serão investigados também no âmbito da CPMI e tudo mais, né? Então, cabe agora ver se esses partidos de centro, como o PSDB, irão ou não até o fim. Irão votar para que esse requerimento seja aprovado ou não, tá? E, aliás, eu me surpreendi positivamente. Eu não achei que uma medida como essa, né, como o pedido de quebra de sigilo do Flávio Dino, viesse do PSDB, tá? Eu achei que, de repente, o senador Marcos Duval, do Podemos, ou Eduardo Girão, a Damares, né, ou qualquer outro pedisse a quebra de sigilo dele, não de um senador do PSDB. Então, realmente me surpreendi positivamente. É por isso que acredito que há essa possibilidade de realmente quebrar o sigilo do Flávio Dino e, a partir daí, os desdobramentos acontecerem, né? No sentido de responsabilização do desgoverno federal. Porque, lembra a todos, né? Ministro de Estado é governo, tá? O que é governo? Governo compreende Presidência da República e seus ministérios. Então, se ficar provado que o Dino, de alguma maneira, tem envolvimento com o 8 de janeiro, se ele agiu por ação ou omissão e tudo mais, pronto, é batom na cueca. O governo federal é que está metido nisso, tá? Ministro é governo, ministério é governo, essa é a questão. Então, se o Dino se ferrar nessa, o Lula também vai por tabela, porque ele responde no âmbito civil pelos seus ministérios, tá? Essa é a questão. E para finalizar, meus amigos, nós temos aqui uma briga, novamente, mais uma briga dentro da esquerda, dentro do desgoverno, né? Essa gente não se entende. Olha só, fogo no parquinho, o ministro de Lula enquadra Janones, né? Então o Paulo Pimenta, ele deu uma chamada ali no Janones, porque, cara, talvez foi quem mais espalhou fake news durante a eleição, principalmente. Talvez foi quem mais tenha sido incisivo, digamos assim, né? Tenha sido enfático, aquele que fez ataques e tudo mais, era o pitbull aí da campanha do PT durante as eleições, né? E só que ele continua com a mesma postura, ele continua fazendo ataques, continua postando mentiras, fazendo fake news, né? Aliás, ele tem um salvo-conduto para mentir, é uma coisa impressionante. Como é que o TSE, como é que o Alexandre de Moraes, como é que o STF permite que esse sujeito continue mentindo impunemente? É uma coisa inacreditável, né? Só que agora ele levou um puxão de orelha ali do Paulo Pimenta, né? Então, talvez ele esperava receber o ministério do Lula em troca dos serviços prestados, né? Só que agora está sendo chutado para escanteio, né? Então, olha só o que aconteceu. O Paulo Pimenta, disse que o deputado foi importante para a eleição do Lula, mas que agora a comunicação do governo deve adotar uma postura menos incisiva. Abre aspas, passada a eleição, quem ganha tem que governar para todos, né? O Lula é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras, embora não se comporte assim. E também isso aqui tá errado, né? O jumento, brasileiros e brasileiras, né? Brasileiros já engloba todos, brasileiros e brasileiras. Não há necessidade de você falar brasileiros e brasileiras, né? Boa tarde a todos e a todas, né? Essa gente parece que tem problema de parafuso, né, companheiro? É essa gente aí que tem problema de parafuso. Bom, para isso, não podemos ter uma comunicação que alimente esse ambiente, que foi um ambiente, de certa forma, que fez com que o Brasil passasse a conviver com a intolerância, ódio e violência. Bom, é o que a gente está convivendo agora, né? Com a intolerância, com o ódio, porque este é um desgoverno da vingança, que está se vingando dos seus opositores. O próprio Lula disse isso no passado, que só ia sossegar quando ferrasse o Moro e a turminha aí que botou ele atrás das grades, de onde nunca deveria ter saído, né? Essa é a questão. Enfim, esse desgoverno aí que se lasque, eles que briguem entre eles, porque o que eu quero realmente é que ele acabe, porque o Brasil não merece passar pelo que está passando, né? Essa é a questão. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.